Tá. Então, já vou me apresentando. Meu nome é Roberto Cunha, eu sou advogado do Core Law e sou engenheiro de produção também. Já trabalhei nas duas. Assim, esses caras indecisos na vida, sabe, Guilherme? Assim, e trabalhei 30 anos em empresas, né? A maioria multinacionais americanas, com a tarefa fácil de explicar o direito brasileiro para a gringaiada lá fora, né? Como o Marco falou aí, tudo muito simples, lei tributária, lei trabalhista, tudo muito tranquilo. E hoje estou no Core Law e estou bastante envolvido porque eu sou responsável pelo jurídico da Saúde ID, que é uma startup, né? Eu brinco que é a startup de pai rico, porque é uma startup do Fleury, do Grupo Fleury, que criou um marketplace de saúde, de vendas de produtos de saúde, e está bastante envolvida nesses temas do momento aí. E passo a palavra agora para a Raquel. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que está todo mundo com fome, mas eu prometo que vai ser muito legal. Eu acho que tudo que o Marco falou, a gente tem muita coisa para falar com relação a isso. A gente sabe que vocês têm dúvidas. Vamos falar da parte prática. Obrigada, Guilherme, pelo convite. E, bom, eu sou a Raquel. Vocês não devem estar percebendo, mas eu sou mineira de Belo Horizonte. Né? Quase não tem sotaque, então é bom avisar. Eu costumo dizer que eu tive a sorte de começar a trabalhar com direito societário e M&A muito, muito nova. Né? Logo na faculdade, no primeiro estágio, já comecei nessa área e é uma área que eu amo. Então, vai ser um prazer falar para vocês aqui hoje. Bom... Só para registro, eu sou mineiro também, mas o mineiro já desgarrado, assim, faz muito tempo. Bom, eu quero colocar esse pano de fundo aqui, que é muito, muito legal. Eu acho que vejam como a gente olhando aí no macro, né? E como o Marco falou, assim, é um fenômeno que a gente está tendo de fusões e aquisições aqui na América Latina. Né, vocês vejam o gráfico aí ao longo dos anos. Esse gráfico é bem recente, ele não traz ainda o primeiro semestre de 2022, mas ele já traz a informação de 2021. Vocês podem ver que teve assim, uma elevação gigantesca. E isso eu estou falando de América Latina, de todos os deals, tá? Mas, nesse contexto, a gente tem 54% de startups. Então, desse dinheiro aí que vocês estão vendo aí na coluna de 2021, 54% teve as startups como capital investido. Tá? Então, acho que é um dado bem legal. E aí, colocando uma lupa nesses dados, a gente pode ver aqui que as health techs, elas estão na crista da onda, né, gente? Eu acho que é a startup do momento, sem dúvidas. E por quê? Né? Por vários motivos que vocês sabem melhor do que eu, mas acho que principalmente para o investidor, ele pensa assim, aqui eu tenho uma fonte inesgotável, né? Eu tenho uma necessidade inesgotável de inovação. Tudo que vier para o bem-estar do paciente, para o bem-estar médico, para o bem-estar da equipe médica, ele vai sempre ser bem-vindo. Né? Então, não tem fim aqui o que pode existir de inovação dentro das health techs. Né? Mas nem tudo são flores, né? O que preocupa? As startups, elas não conseguem pensar naquela estrutura. E aqui eu trago um gráfico, né? A gente traz isso aqui até saiu recentemente no Estadão. Como que as startups brasileiras elas avançam, mas elas esquecem da governança. Né? E a gente sabe, né? Todo mundo quer vender, todo mundo quer receber um investimento. Se você não organiza a sua casa, se você não está bem organizado com os seus sócios, com a sua governança, com a sua estrutura, com o seu compliance, né? Como que você vai abrir sua casa para o investidor? Né? Não dá tempo de organizar a casa na hora que o investidor vai lá e bate. Né? Imagina você está na sua casa está desorganizada, na hora que o cara bateu na porta não dá tempo mais. Né? Então, realmente ali... eu costumo dizer que eu sou advogada, mas eu não sou advogada do contencioso, eu sou advogada do antes. Eu não quero que aconteça o problema. Então, o que me preocupa aqui? Vejam o primeiro item que fala de comprometimento com a ESG e cultura, e o item propriedade, quadro societário. Gente, propriedade, quadro societário, só 5,7% estão em grau avançado de governança. Ou seja, as empresas não sabem nem lidar com os próprios sócios. Como que vai querer lidar com o sócio investidor? O cara te engole. O cara te engole em 1 minuto. Né?
Outra coisa, comprometimento com ESG e cultura. Gente, ESG é reputacional. Se você não tem algum critério ou não tem alguma cultura de ESG dentro da sua empresa, uma grande empresa não vai querer juntar a reputação dela com a sua. Né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar, né? Exato. E até avançando, fazendo o link com o próximo slide, até preciso dar um crédito aqui, porque isso é de um curso de empreendedorismo da GV, do Rodrigo Menezes, do Alexandre Pacheco, não sei se vocês conhecem. É o que a Raquel falou, você vê esse ciclo de investimento que você tem, né, o seed capital, depois você tem as diversas rodadas, em cada momento desse você vai estar sendo escrutinizado, revirado de cima para baixo e assinando contratos, né? Então são muitos momentos na vida, por isso que é importante começar certo, né? Fazer essa parte de começar certo. E vendo... Pode passar. A Raquel falou, então, temos os diversos momentos, né? Você está no momento, às vezes, de pesquisa, às vezes você vai para o crescimento, tem hora da troca do investidor, né? E como a Raquel falou, né? Você tendo a casa em ordem, e com os riscos mapeados, você tem, inclusive, uma condição melhor de negociar, né? Pode ir mais um, Raquel. Gente, a gente está indo muito rápido, tá? Mas nós vamos estar aí à tarde, então procura a gente lá, porque como muito falou, por exemplo, nós vimos o Marco Polo aqui falando muito a visão do investidor, né? Em diversos momentos. Você tem o investidor anjo, acelerador, todos querem o retorno de investimento, mas um tem a presença ativa, ele quer participar na direção, né? Você tem os empreendedores, que ele não quer perder a participação, não quer perder o controle, ou ele quer manter um equilíbrio de poder, né? Então, é o que a Raquel falou, né? Tendo bons contratos, né? Eu brinco, eu tenho 30 anos de experiência de negociar contrato, né? E muitas vezes eu falo assim, você negociar um contrato no papel do advogado, você tem que ficar problematizando, né? Porque é que nem você está organizando o casamento e pensando como é que vai ser o divórcio. É melhor. Você tem que pensar tudo errado que pode acontecer. E às vezes você está lá, área de vendas, feliz, achei um novo cliente, achei um novo fornecedor, achei um parceiro, isso, aquilo, estou super feliz. E tem aquele chato que fica lá. E se? E se o cara acha outro mais importante para você? E se você deixa de ser importante para ele, né? Que nem o Marco ilustrou aqui, né? Houve um momento em que ele foi muito importante para aquela empresa e hoje ele não vê mais. Então, e assim, para conciliar esses interesses, aí entra o papel, por exemplo, a Raquel, como boa advogada societária, ela tem uma caixa de ferramentas, porque aí você tem que pensar a partir dos problemas. Eu quero vender uma parte da empresa, mas eu não quero perder controle sobre isso. Acordo de acionistas, né? Não, eu quero vender, mas eu não quero perder tanto poder. Eu posso ter classes de ações. Ou vem um investidor e fala, eu quero comprar, mas se o cara que é o empreendedor sair, eu fico... O que eu faço? Então, põe uma cláusula de tag along. Se ele vender, quem comprar ele tem que me comprar também, né? Então, há todo um ferramental, mas por isso que é muito importante, né, ter a casa em ordem, os riscos mapeados e bons contratos, feito a Raquel falou. E quando você vê uma pesquisa, as pessoas são boas de empreender e vão pensar nesse problema talvez muito tarde no processo, né? Exatamente. Aqui, como o Roberto falou, aqui a gente coloca uma lupa um pouco, no slide anterior a gente fala um pouco do tipo de investidor e o que ele pensa, mas aqui eu estou trazendo uma coisa preliminar. Então, você está aí com a sua empresa, com a sua startup, quem está olhando ali para você, quem está começando a te procurar ali no mercado, né? O que essas pessoas pensam? Então, o que o investidor pensa para procurar você? Basicamente, gente, é isso que está nesse slide. Olha, o negócio da startup está alinhado com a minha estratégia? Porque tem outras, né? A gente tem aqui esse crescimento maravilhoso do gráfico, ele também traz uma concorrência enorme. Né? Então, eu estou alinhado, meus negócios estão alinhados, é isso que eu quero para mim? Eu quero surfar nessa onda? A grande empresa, gente, ela não quer ficar para trás, ela quer inovação.
Inovação é a palavra. Aí o que ela pensa? Eu vou desenvolver isso aqui internamente ou eu vou comprar aquele cara que já faz isso super bem e que está começando a dar certo? Ele vai comprar, mas ele vai ver a sua reputação, ele vai ver quem você é. E não, aliás, ele não vai ver só quem é a empresa, ele vai ver quem você é também. Ele também vai puxar ali sua capivara, como dizem na roça, tá? Vai puxar e vai ver tudo. Aí esse segundo item é muito importante. Qual que é o valor que eu estou comprando? O que eu estou comprando? Eu estou comprando aquele cara que está lá? Eu estou comprando a ideia dele? Eu estou comprando um software? Eu estou comprando um prédio? O que eu estou comprando? E você tem que saber o que você está vendendo. Porque, gente, eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo. Parece esdrúxulo, mas aconteceu comigo semana passada. Um cliente nos procurou que ele estava comprando um fundo de negócio e ele falou, eu não quero fazer due diligence, é um negócio pequeno, eu não estou com tanto dinheiro para investir, né, eu não quero fazer essa investigação, esse raio-x. Aí a gente falou, olha, tudo bem, assim, explicamos os riscos e tal. Aí eu falei, olha, mas o que você está comprando? Eu estou comprando o fundo de negócio, eu estou comprando o prédio. Eu falei, então só me manda 2 documentos, tá? Me manda o contrato de locação e me manda o alvará de funcionamento. Só pede isso. Adivinha se tinha, gente? Não tinha nenhum dos 2. Não tinha nem alvará. Então, assim, é impressionante. Aí, voltando um pouco para o nosso exemplo. Então, qual que é o seu valor? Cuide do seu valor, registre. Né? É uma patente? Vamos registrar. Né? Não, eu tenho contatos, eu vendo para os maiores hospitais do Brasil. Cadê o contrato? Está formalizado? O que o seu contrato fala no caso de alteração de titularidade das ações da sua empresa? Ele permanece? Ele não permanece? Gente, isso é super importante, porque o investidor, o que ele faz? Ele vai olhar para a sua empresa, vale tanto. Vale tanto. Na hora que ele começa a ver papel, tudo que ele vê de errado, ele começa a diminuir do valor. E se você não se organizou, não dá tempo. Né? Que mais? Quais são os fatores de risco dessa empresa? As projeções que eles estão me falando, elas estão factíveis? Né? Sempre difícil, mas quanto mais factível, melhor. Né? Quanto mais você conseguir provar que aquilo ali é factível, melhor. Com quem que eu estou fazendo o negócio? Risco de imagem? Risco de reputação? Se tiver um mínimo risco... Gente, estamos em tempos de ESG e LGPD. Né? As siglas aí que estão tenebrosas. Mas é isso, é uma realidade. Tem que estar atento para o compliance, tá? De ESG, LGPD. Analisamos outras alternativas? Tem várias startups parecidas. Como foi a due diligence? E o que eu identifiquei na due diligence para eu tirar valor do cara ali e querer comprar mais barato, né? E como é que eu vou fazer essa estrutura jurídica pós-deal? Né? Como é que a gente vai fazer? Tá? E aí agora é a vez de vocês. Né? Eu preciso arrumar a minha casa o quanto antes. Né? Primeiro, eu preciso conversar com os meus sócios. Gente, acontece... teve alguém, acho que foi o Marco mesmo, que comentou. Se você está fazendo uma startup, tem que ser para vender. Concordo, mas tem muita gente que quer continuar na empresa. Isso é totalmente factível. Tá? Não, eu quero vender, eu quero receber um investimento, mas eu quero continuar aqui. E muitos investidores gostam muito também desse formato, né, que é o que a gente chama de cash-in, que a gente vai falar um pouco mais na frente com mais detalhes. Né? Mas se eu não estiver alinhado com o meu sócio, fica mais difícil me alinhar com o externo. Então, eu tenho um acordo de acionistas com o meu sócio. O que acontece se a gente receber um investimento? O que a gente quer fazer com relação a isso? Né? Eu tenho compliance, eu tenho uma assessoria jurídica que consegue me ajudar com as minhas licenças, com os meus ativos, com as minhas certidões, né, com a minha parte burocrática, eu tenho isso. Né? Quanto que vale minha empresa? Não deixa o outro colocar valor tão fácil assim, gente. Vocês têm que saber quanto vale a empresa de vocês, o que é meu ativo, o que eu tenho de diferente. Né? Eu conheço o meu ponto forte? Conheço. E o fraco? Vamos arrumar o fraco antes do cara bater na porta. Né? A hora de arrumar o ponto fraco é agora. E, gente, normalmente é simples. Normalmente é simples. Só que na hora que o cara começou a analisar na due diligence, na hora que ele identificar, aí você já está numa situação pior. Por exemplo, do ponto de vista societário, a gente vai falar lá na frente, mas, gente, existe uma obrigação muito simples de ser cumprida, que é a aprovação de contas dos administradores anual. Ninguém faz. Ninguém faz. É um documento simples, é um documento que dá conforto para os administradores, destina os lucros da empresa, você vai lá, faz e registra. Ninguém faz. Quando vai lá o advogado do investidor olhar a sua situação societária, ele fala, ele não está em compliance, já fica ali um pontinho negativo ali por causa de bobagem. Tá?
Bom, minha startup está pronta para ser vendida? Né? Acho que é essa a pergunta. E aí a gente entra aqui no ciclo, né? E, por favor, Roberto, me interrompe aí, fica à vontade, tá? Mas, assim, ali, na hora que a gente tá olhando ali, o que o investidor está te olhando, ele está naquela fase ali de namoro, né? Aqui ele já começa um noivadozinho, né? Aqui eu estou interessado em você, vamos começar a conversar, né? E aí acontece exatamente essa questão da preparação da empresa, que ela já deveria ter acontecido. Na hora que o cara te manda a famosa carta de intenções, olha como é que é bonito, né? Parece casamento mesmo, né? Estou te dando uma carta de intenções aqui. Aí, gente, o negócio começa. Na hora que você vê, você já está ali entregando um acordo de confidencialidade para você liberar suas informações, e aí já vem um memorando de entendimentos, aí o negócio vai ficando mais, né, mais interessante, que pode ter um vinculante, pode ter um não vinculante. E aí o seu advogado tem que estar com você. Porque, o cara, não, eu quero que abre seus dados todos aqui para mim, sua lista de cliente, eu quero ver seus números, eu quero ver tudo. Só que é o seguinte, eu posso, você tem que me dar essa exclusividade aqui 90 dias e eu não sei se eu quero ficar com você depois disso, não. Você volta e fala, não, peraí. Se você encontrar o que você está procurando, eu quero que seja vinculante, você é obrigado a me comprar. E aí começa uma negociação robusta, tá? Rápida e robusta, né? Ao mesmo tempo. Bom, então a gente tem confidencialidade, MOU, e aí começa a due diligence, né? Você vai abrir as portas da sua casa ali para o seu novo investidor. Ele vai olhar toda a sua documentação, você vai receber um checklist, né? Tudo que você tem que abrir de documento, tem que avaliar, isso aqui eu vou entregar, isso aqui eu tenho, não tenho? Já deveria ter visto antes, né? E a gente vai falar um pouco aqui do que é pedido nesse checklist, tá? Só te interrompendo um pouco, Raquel, é interessante porque esse checklist de uma due diligence é como uma radiografia de empresa, né? Então, eu falo, como eu falei, eu trabalhei 30 anos dentro de empresas. Eu acabava adotando isso, por exemplo, entrei numa nova empresa, mudei de emprego, fui lá. Eu acho que eu sempre adotei uma prática assim, eu vou pegar um checklist de due diligence e vou de cabo a rabo, porque aí eu vou fazer uma auditoria no meu novo emprego como se eu tivesse vendo uma empresa para comprar, que aí você começa a descobrir coisas, você fala assim, não é possível, isso aqui é uma multinacional, né? Um monte de gente assinando contrato sem ter procuração, muita coisa trabalhista mal estruturada, né, que às vezes é um problema muito típico de startups, né, não tem condição, pelos custos, às vezes, de contratar todo mundo com seletista, então às vezes tem muita gente como prestador de serviço, ou que tem arranjo de participar no ganho, e não tem nada, não tem nenhum contrato estabelecendo regra nenhuma. De novo, né, na hora do casamento ninguém pensou no divórcio, depois você tem os contenciosos gigantescos aí, por conta de não ter pensado antes, não estabelecer, às vezes, um simples contrato de prestação de serviço e de participação no êxito no futuro, né? É isso mesmo. Assim, o que a gente vê desse caso, assim, de que fez a negociação, naquela época estava tudo bem, aí passaram-se 5 anos e não está mais legal, eu quero retomar. Isso acontece muito. Então, um contrato bem estruturado, que é o que... Porque, assim, gente, ele é uma dor fazer a governança da empresa. Eu não vou falar que é fácil. É uma dor. Você tem que sentar com seu sócio, você tem que virar para ele e falar assim, se a gente brigar, o que vai acontecer? Né? Você vai sair, eu vou sair? Como é que a gente vai fazer? Não é fácil, né? Mas é muito necessário. Né? É melhor que essa dor aconteça agora do que na hora que você está prestes a receber um super investimento e não consegue se movimentar por uma simples questão de governança que poderia ter sido resolvida 6 meses atrás, né? E aí aqui, gente, quando o investidor vai lá e coloca aquele time dentro da sua casa, lá de terno, aquele povo advogado chato, pedindo papel, você não aguenta mais e tal, ele vai analisar e ele vai decidir se ele vai para o gol ou não gol, né? Se ele for pelo gol, aí começa mais uma rodada robusta de negociação, que é exatamente do contrato de compra e venda ou do contrato de investimento, tá? E aqui, colocando uma lupa
no que é o checklist, só para vocês, e a gente vai disponibilizar essa apresentação, tá, gente? Então, eu sei que tem muita informação aqui, mas a gente vai disponibilizar e a gente colocou mesmo tudo que tem que ter, tá? Isso aqui é o guia, não colocamos tudo, abrimos tudo mesmo. O que eles vão olhar em cada situação? Então, aqui, olha, situação societária, a primeira, a que eu mais gosto, gente, é a mais bonita. Eu tenho um modelo bem estruturado, gente. Eu tenho a minha documentação reflete a realidade. Vocês não imaginam o que acontece da gente falar, não, eu sou sócio com 50%, o outro cara tem 30%, o outro tem 20%. Na hora que você vai ver, não tem nada disso. É a esposa do cara que entrou, porque o cara não podia entrar, porque ele tinha uma outra empresa no Simples, aí ele não está no quadro societário. Gente, é uma loucura. Então, o básico é o que funciona. Vamos ali no comecinho, vamos fazer o contrato social. É uma SA, tem que ter livro. Né? As pessoas fazem SA porque querem ficar anônimas ali, eu não quero aparecer. E não faz livro. O livro é onde fica, é isso mesmo, antigo, moda antiga. Existe um livro que ali fica a titularidade das ações. Quem é dono está ali, se não tiver ali não é dono. Né? E aí começa, né? Certidões, gente, validade das certidões. Né? A pessoa vai lá, vai pedir certidão do seu CPF e do seu CNPJ. Né? Vão olhar ali o histórico de todo mundo. E alvará e licença, corpo de bombeiros, alvará de funcionamento. Gente, existe... E isso é o seguinte, se não tiver, não consegue até o deal, cai no preço, isso aí é fato. A gente tem licenças que tem demorado 120 dias para sair. Né? Acho que... e a gente aqui tem uma Anvisa muito forte, não vamos esquecer que a Anvisa está aqui em cima de vocês, então é um licenciamento robusto, tá? Os contratos têm que estar muito bem mapeados, têm que estar bem estabelecidos, assinados, né? Isso é super importante. É um ativo que é muito olhado. O investidor ele vai lá ver como fica a sua situação contratual quando ele entrar na sua estrutura. Tá? Os imóveis, isso aqui, são seus, tem que estar na propriedade. É alugado, tem que ter contrato, né? Situação dos processos, né? Às vezes, por exemplo, você lida muito com empresa de fora. Muitas vezes contratos, por exemplo, de fornecimento grandes para empresas de fora, tem o que eles chamam de change of control provisions. Se muda o controle da empresa, o outro pode romper o contrato. E aí você tem que ir lá pedir bênção para o cara deixar você vender a empresa. Né? Às vezes as pessoas assinam, elas simplesmente não olham uma cláusula como essa. Né? Exatamente. Às vezes, dependendo do seu ativo, aí voltando, conheça o seu ativo, né? Porque às vezes a empresa, o investidor ele está tão interessado em comprar determinado ativo da pessoa que ele vai lá, ele diminui seu preço, mas ele estrutura a operação dele de forma que ele consiga englobar aquilo ali. Por exemplo, ele faz uma incorporação. Né? Ele joga você para dentro da empresa dele para ele conseguir, por lei, ter uma sucessão legal dos seus direitos e obrigações. Então, até nisso o investidor pensa se ele tem muito interesse no seu ativo. Até a forma de estruturar. E isso serve para as startups também. Vocês podem estruturar de forma que fique benéfico para vocês. Né? E situação de processos, né? Isso é super importante. Eles vão mapear os processos. O que a gente tem visto que as startups estão com muito problema trabalhista. É o que a gente tem visto, e visto no escritório também. Inclusive, à tarde a gente vai estar aí, tem o Alan, que é nosso profissional aqui de trabalhista, que vai ajudar vocês também, quem quiser conversar com ele. Mas o que o investidor vai fazer? Ele vai olhar os processos e ele vai fazer ali o que a gente chama de análise de risco. Ele vai fazer uma provisão, vai falar, ó, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, sua probabilidade de perda aqui representa X. Aí o seu advogado vai falar, não é isso não. É muito menos do que isso. Aí começa ali um embate também para o cara querer tirar do seu preço. Ele acha que você vai perder todos os processos. Seu advogado vai achar que você vai ganhar tudo. E aí tem um embate ali básico de advogado também. Seguro, propriedade intelectual. Acho que para vocês é importantíssimo pensar nessa coisa da propriedade intelectual, registrar aquilo que é de titularidade de você. Gente, uma patente, né, um software... Ele é um ativo, né? Ele é um ativo importantíssimo que você tem. Vamos cuidar dos nossos ativos, né? Bom, só isso dava umas 3 horas, né? Feito isso, Guilherme. É verdade. Para falar, mas às vezes licenças que você detenha são muito valiosas, ou você usar a licença, de novo, não dá para falar tudo aqui, né? Mas muito importante essa parte da propriedade intelectual e formas, né? Até a gente vinha discutindo antes, por exemplo, tem a questão do software. Eu tenho software, eu registro,
Mas, por exemplo, tinha uma regra que se você registrava o software, você tinha que abrir o código. Então falava, nunca registre um software, alguém vai ter acesso ao seu código, aí ele muda umas linhas para é o que os americanos chamam de design around, né? Ele pega, copia teu software, reescreve algumas partes para disfarçar e pronto. Então, você falar, não, eu não protejo o software como registro, eu tenho que proteger como segredo de negócio, né? Isso melhorou um pouco, mas é assim, propriedade intelectual sempre é estratégia que tem que ser pensado em proteção. E também até as próprias licenças de Anvisa, outras licenças também, elas valem muito, tá? Às vezes o cara quer comprar o seu negócio só para ele ter acesso àquela licença ali que ele não está conseguindo obter, ou que ele não tem tempo de obter, tá? E aí aqui a gente traz um pouco dos dois modelos que são mais utilizados, tá, na hora de uma aquisição, assim, a gente percebe que o cash-in, ele é muito utilizado para startups. A gente negocia muitos contratos assim, né, Beatriz? A Beatriz está ali confirmando. E aí, acho que quer falar um pouquinho sobre cada um? Então, o cash-in é aquela situação em que se aumenta uma subscrição da empresa, né? E entra mais capital e o novo sócio entra como um acionista. Então, o capital entra na empresa e aí... Quais são as grandes questões, né? É a questão, por exemplo, da governança, do mapeamento dos riscos sempre. Há um ágio, geralmente, na venda da participação, que tem que ter um planejamento tributário do que fazer com esse ágio. E aí, muito importante, né? A questão de sócios, né? Quem vai poder o quê depois que entram novos sócios, né? Só um comentário, eu acho que é legal, assim, voltando um pouco ali na nossa linha do tempo, né? Quando a gente. Aí, vamos lá. Então, namorou, fez due diligence, entregou o MOU, que é fiz lá o meu acordo de intenções, entreguei o meu MOU, fiz due diligence, quero participar, vamos fazer um contrato de compra e venda, foi lá, fez o contrato de compra e venda robusto, acabou? Não. Agora é a hora de fazer a governança, principalmente se é um modelo cash-in. Ou seja, o cara investiu em você, você está ali dentro ainda. Aí você vai fazer outro contrato de acionistas, outro acordo de acionistas, muito robusto, porque agora vocês são sócios. Ele entrou e agora o cara é seu sócio. Provavelmente ele te diluiu, né? Provavelmente você vai ficar ali com 10%, seu poder acabou. Ou, se você ainda enfim, tiver bem assessorado e tal, você consegue fazer um acordo de acionistas que você estabelece ali seus direitos, ainda que com uma participação pequena. Né? Você pode ter 5% numa empresa e ter uma classe especial de ação que você tem um poder diferenciado de todos os demais. Né? Então, não é a participação acionária que vai determinar 100% daquilo que você pode mandar e daquilo que é o seu poder dentro da sua empresa. Então, isso é muito negociável, isso é super importante. Tá? Outra hipótese é o cash out. Perdão. Não, eu que peço desculpas. Imagina. Qual o momento desse que uma limitada tem que virar SA para ver o aporte de capital? Olha, não existe não existe uma obrigatoriedade de se transformar em SA. Tá? Por que os investidores preferem SA? Porque ela é um modelo societário de maior possibilidades de governança corporativa. Né? Então, você pode colocar um conselho, né, que na limitada funciona, mas não funciona tão bem. Você cria classe de ações, você tem mais robustez, né, para criar a sua governança. Esse processo de transformação ele é muito rápido, na verdade. Ele é muito rápido. Então, assim, se você tem uma limitada, a princípio, ainda não vai receber investimento ou está ali funcionando bem, eu diria que não há necessidade de mudar, a não ser que a sua própria governança já esteja mais robusta. Não, eu quero criar um conselho. Excelente. Vamos criar um conselho, vamos já transformar em sociedade anônima, eu quero emitir debênture. Aí quando você começa a sofisticar a sua estrutura, aí já começa a ter necessidade, né, opção, né, de mudar para uma SA. Mas não existe um momento assim exato. Acho que é um pouco com o andar. Tem que apertar o vermelhinho. Esse aqui? Isso.
Boa tarde, pessoal. Só complementando, acho que tem um ponto importante que a gente até colocou ali do ágio, que na limitada, quando você recebe um aporte, já tem decisão do CARF que esse ágio é tributado, e na SA não. Então, muita gente acaba transformando, né, não só pela questão da governança exigida pelo investidor, mas para sair dessa discussão já meio consolidada, que na limitada é tributado e na SA não. Então, só para te lembrar. Verdade, né? verdade, bom ponto. E às vezes até pelo dinamismo, né? Porque se você lembrar que numa limitada, qualquer movimentação de cotas, você tem que levar registro na junta, né? Se a coisa começa a acelerar muito, é como na SA, feito a Raquel falou, você tem o livro, você registra no livro as transações e não precisa de estar toda hora na junta, tendo que enfrentar uma questão de registro lá. Né? Verdade. E na questão do cash out, muitas outras questões. Ele tem uma dúvida ali. Ó. Perdão, desculpa, eu não vi. Pode falar. Mota, né? Isso. O seguinte, fui para o Shark e a modalidade lá que as startups elas enfrentam é um modelo de contrato de mútuo que eles fazem para diminuição do risco, né? Eu lembro que foi uma discussão bem complicada na questão jurídica e tudo mais. Eu queria que vocês queria entender aonde o contrato de mútuo, eu aprendi aí quando eu faço meus investimentos, eu acabo optando por isso. Queria entender aí aonde está esse contrato de mútuo e como vocês olham isso, porque realmente é um negócio muito agressivo com as startups. Eu queria entender o panorama disso, onde se encaixa nos contratos de mútuo. Bom, o contrato de mútuo conversível em ações, né? É isso, né? Então, ele tem sido, de fato, muito utilizado, porque muitas vezes o investidor ele não quer ter risco nenhum. Então, ele não quer entrar ali direto na sua sociedade, ele não quer ser um acionista diretamente da sua sociedade, mas ele quer ali investir para ver no que vai dar. Né? Então, ele começa com um contrato de mútuo, que é um empréstimo gratuito, né? Mas que esse mútuo ali no futuro, dependendo das bases e dependendo daquilo que for negociado, dos parâmetros daquele contrato, ele pode ser conversível em ações da empresa. Então, assim, é um modelo muito utilizado, tá? Principalmente no começo das empresas, a gente faz lá no escritório isso muito, e acontece muito nessa situação. Tá? Então, não vejo problema. Acho que ela corta etapas, inclusive, disso que a gente comentou, né? Porque muitas vezes ele faz uma análise o seu investidor faz uma análise mais superficial ali da sua empresa, entra com pouco risco, tá? E já começa a fazer um relacionamento ali para no futuro virar um acionista. Então, isso é muito utilizado. Estabelece contratualmente a opção dele de converter aquilo. Aí tem uma discussão de valuation, né? Como que vai fazer, quanto que aquele mútuo vale em termos de participação, que, de novo, quanto mais cedo e mais bem feita essa discussão, né, é melhor. E aí, quando você já conhece a sua empresa e já tem ali um parâmetro, pelo menos, de valuation, porque o valuation, gente, ele tem 1000 parâmetros, né? E sempre o seu investidor vai querer te dar o ruim ou você vai querer dar o bom, né? Então, o legal é que você já tem ali pelo menos uma ideia do que a sua empresa vale, né? Quais são os seus parâmetros de mercado. É por faturamento? É fluxo de caixa descontado? É valor de mercado? É uma soma desses todos divididos? Então, ali para você já... Não, o cara quer isso. Não, peraí. Eu já sei o que minha empresa vale, né? E já determinar isso tudo no contrato sempre que possível. E falando alguns pontos do cash out aqui... desculpa, eu não vi se tinha mais perguntas, mas... Aí é aquele modelo em que o investidor vem, compra a participação do empreendedor ou do fundador e leva a empresa. Aí você tem outras questões, né? Como muitas vezes, por exemplo, uma cláusula de não competição, o famoso não compete, por quanto tempo, em que, né, tem uma boa delimitação de o que é o não compete. E algumas coisas interessantes, às vezes forma de pagamento, até responsabilidade por contingências, né? Até contando um caso aqui, né? Por exemplo, um modelo que tem, né? Ou calcula o valor das contingências e abate, né? Por exemplo, eu fui diretor jurídico da Sherwin-Williams, de tintas, sabe? A empresa de tintas.
e ela teve uma época que ela queria um crescimento acelerado, ela saiu comprando empresas, tá? Não eram startups, eram empresas estabelecidas. E a Sherwin-Williams tinha um modelo de compra em que ela fazia o seguinte: eu comprei essa empresa por 50 milhões. Então fazia o que se chama de uma escrow account, né? Eu pago 30 e 20 ficam numa conta que é um investimento no banco, em que tem um contrato e uma regra para o banco liberar o dinheiro. E aí criava uma lista de contingências tributárias, trabalhistas, que tinha que esperar dar o prazo de prescrição daquele problema. O aniversário daquele problema para ir liberando o dinheiro. E eu honestamente, quer dizer, eu estava fazendo o papel de advogado da Sherwin, mas às vezes eu ficava com dó dos fundadores das empresas, porque o contrato era muito bom para a gente só liberava o dinheiro quando a gente queria, entendeu? Porque assim, enquanto eu não tivesse 200%, feito o Marco falou, não quero estar 100%, eu quero estar 112%. Enquanto eu não tivesse 200% de certeza que aquilo não ia dar problema, então, às vezes, quando você aceita uma cláusula, você tem que ter o gatilho lá, ó. Chegou nesse ponto aqui, tem que liberar o dinheiro, porque senão você fica eternamente na mão do comprador, né? Porque assim, no cash out, você sai, mas o cara segura seu braço, entendeu? Você está saindo ali, mas o cara tá segurando o seu braço. Ele fala, tá bom, a gente tem aqui uma data limite de tudo que aconteceu, que o fato gerador tenha sido até essa data limite, é responsabilidade sua. Daqui para frente é responsabilidade minha. E aí começa uma discussão, né? Mas e aí, se for responsabilidade minha, como é que eu vou te pagar isso? Não, vamos fazer o seguinte, eu estou prevendo aqui que 500 mil aqui é de responsabilidade sua. Eu seguro, que é a famosa escrow, eu seguro aqui para mim. Se não acontecer nada disso, eu vou te pagando. Aí você tem que falar, não, mas não é 500 mil, é 100. Né? E eu não quero escrow. Eu quero negociar de outra forma, né? E aí começa essa negociação, né? Então, o cash out tem essas coisas, tem a questão do non-compete, né? Que, como o Roberto comentou, e eu acho que isso é muito relevante para as startups, porque, e para todas as empresas, né? O cara que está vendendo, ele fala, pô, mas eu tenho uma cláusula de não competição, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei fazer isso. Né? Então, gente, essa cláusula, normalmente é lá no finalzinho, assim, né? Finalzinho, pequenininha e tal. Ela tem que ser robusta. Ela tem que delimitar exatamente ali o que você está liberado a fazer, porque todo mundo tem que trabalhar, né? Então ela não pode ser pequenininha, essa não pode passar despercebida. E até um detalhe, por exemplo, aí pensando na questão de se você tem empregados, porque muitas vezes o cara pode sair com o segredo do negócio, né? Na Justiça do Trabalho, se você põe um non-compete para um empregado, a Justiça do Trabalho já falou que se você não pagar para ele por isso, essa cláusula não vale nada. Entende? O fulano aqui, ele sabia o segredo do negócio, então eu faço um acordo na saída dele, eu ponho um non-compete. 5 anos ele não pode trabalhar nesse setor de negócio. Se você não dá algum tipo de remuneração para ele por conta desse non-compete, qualquer juiz do trabalho anula essa cláusula. Lá eles são cheios disso, viu, mas tem umas coisas que são... Explicar para os gringos é um desafio. Você consegue, né? Você consegue. Eles são compradores ou vendedores? Depende de que lado da mesa eles estão, né? E tem um último slide aqui, que não são tão especificamente questões de fusão e aquisição ou de venda da empresa, mas é só um alerta, né, de que também nunca esqueça de ficar focado no mercado em certas tendências. Principalmente o Marco falou aqui. Questão regulatória é estratégica no Brasil, né? Então, vocês são health techs. Nós estamos vivendo um momento agora de uma discussão, por exemplo, muito grande da telemedicina e a telesaúde, né? E assim, eu já fiz muitas relações institucionais. Nós temos, até antes da reunião eu chequei, não tinha, nós temos, por exemplo, nós tínhamos leis muito antigas sobre telemedicina, que eram de 2010, estavam totalmente ultrapassadas. Quando veio a pandemia, foi feita uma lei emergencial dizendo pode tudo na pandemia, né? Consulta à distância, tudo, porque por causa das circunstâncias. Agora o Ministério da Saúde já decretou que o estado de emergência acabou, né?
Então, a lei caiu, porque ela valia enquanto estivesse decretado o estado de emergência. Então, está uma briga no Congresso. Por exemplo, tem um projeto muito bom, que é o PL 1998, de 1920, que é da deputada Adriana Ventura, do Novo, aqui de São Paulo, que é um projeto que dá uma regulamentação muito boa. E tem o PL 4223, que é do Esperidião Amin, que é um projeto do Senado. Os dois projetos são bons e tem um esforço do setor de fazer com que um deles... Mas, assim, acontece de tudo, né? Porque a visão antiga, muito do que o Marco falou, né, e arcaica, por exemplo, pegou um relator do processo e ele falou assim, tá legal, pode telemedicina, mas a primeira consulta tem que ser presencial. Eu falei, putz, esse cara não entendeu nada. Ele não entendeu nada do que está acontecendo. Mas tem que ser presencial, né? Fica difícil, né? Então, algumas coisas, por exemplo, enquanto não sai a lei, o Conselho Federal de Medicina editou essa resolução, que é a resolução 2314 de 2022, que ela regula isso, é até uma boa resolução, mas tem muita regra sobre prontuário eletrônico, sobre uma série de coisas. Então, acompanhe esses assuntos, né? Uma coisa que a gente lá se defronta muito, as regras de propaganda médica são muito ultrapassadas. Para elas, mídia social não existe. Tudo para eles é visto como mercantilização da medicina, mercantilização da prestação de saúde. Então, às vezes, a gente, no dia a dia, lá, revisando as campanhas, tudo, a gente tem que assumir riscos, porque fala, não, senão eu não faço nada. Né? Eles acham, por exemplo, que você não pode anunciar preço do procedimento. Né? Aí você entra em todos os sites do mercado, estão anunciando preço. Fala, bom, então eu vou seguir, eu vou ser o Joãozinho do passo certo ou não? Eu corro risco junto. Né? Um ponto, por exemplo, softwares médicos que ajudem a terapias ou diagnósticos são, por essa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, elas são consideradas dispositivos médicos, precisam da aprovação da Anvisa. Então, às vezes, muita gente não sabe disso. Anvisa na linguagem da minha terra, uma carne de pescoço, assim, é muito dura, né? E algumas coisas, e também perspectivas societárias, pelo menos software agora, ficou claro, principalmente os softwares como serviço na área de medicina, pagam ISS, menos male, né, do que pagar ICMS, mas tem muitas coisas acontecendo, e esse aqui era só um teaser, tá? E acabamos exatamente no horário... 2 segundos. Mais 20 minutos aí. Ah. O povo mata a gente. Mata a gente.